Felipe Moreto, muitos de vocês já me conhecem de outras disciplinas e alguns, não sei, ainda não fizeram nada de matéria comigo. Eu vou dar aula de análise de estruturas, tá? E pelo que já me falaram, uma galera tá tendo que fazer prova final, ainda antecipando os exames. Enfim, tem compromissos para essa sexta. O edital saiu essa semana de análise, então ficou um pouco corrido. Eu não podia deixar para depois, porque o próximo fim de semana eu vou estar. Esse é o último fim de semana do mês, né? E se eu fizesse no fim de semana que vem, já seria outro mês, e aí teria que pagar a disciplina em menos vezes, entende? Tipo, eu vou dar aula em 4 meses, então divido em 4. Se eu vou dar aula em 3 meses, divido em 3. E assim por diante. Então eu só peguei uma aula essa semana justamente para poder dividir melhor para vocês. Tá bom? Então, vai estar gravado. Provavelmente vocês vão estar assistindo isso no YouTube por conta. E outra situação é que eu não tenho a lista de alunos ainda para fazer uma reunião online e nada do gênero, tá? Então, eu vou disponibilizar na minha matéria o material. Eu passo, a gente vai criar uma lista um grupo do WhatsApp para poder trabalhar com isso, né? Avisando o horário da aula, avisando conteúdo, postando foto, porque eu tenho um quadro aqui do lado e esse quadro é pequeno, às vezes não cabe tudo, ou a minha câmera, que não é das melhores, ela não vai fazer um papel tão bom quanto eu gostaria, então eu tiro foto e vou mandando e a gente no WhatsApp e vai ficando legal, tá bom? Então vamos começar a apresentação aqui, ó, da disciplina. E nós temos o seguinte, vamos tratar sobre alguns tópicos e vai ser a morfologia das estruturas, as leis de Newton, né, as 3 leis, os graus de liberdade de uma estrutura, composição e decomposição de forças, movimento polar axial, composição de forças, mas agora, deixa eu ver aqui o nome que ele deu, de forças paralelas, né? E equação da estática. Depois o resto a gente tem algumas coisinhas de atividades e tal, né? Algumas temos as respostas, os exercícios para fazer em casa. E a gente começa hoje com morfologia das estruturas. Primeiro, o que é a tal da estrutura? Né? A estrutura, vamos dar uma lidinha rapidinha aqui, ó, é a palavra estrutura é usada para designar a composição, construção e organização e disposição e disposições arquitetônicas de um edifício. Na engenharia civil, designamos as partes que suportam as cargas de uma construção e a transmitem à fundação. Basicamente, o que é a estrutura? Se está responsável por suportar uma carga e passar ela de alguma maneira para a fundação, a gente conta como estrutura. Tá? E é bem tranquilo, a gente pode pensar num prédio como a parte principal de estrutura seriam lajes, vigas e pilares. Professor, tem mais alguma coisa que é estrutura que não seja laje, viga, pilar? Tem tirante, tem outras coisas, mas o principal pensa em laje, viga e pilar. Morfologia, né? Morfologia delas é o que fala sobre o ponto de vista da forma. Então, quando a gente fala morfologia da estrutura, a gente está falando do formato da estrutura. Quer dizer, se ela é longilínea, se ela tem volume, se ela tem área. E o objetivo é ter uma análise de como ela é. Por exemplo, quando a gente fala fatores funcionais, a arquitetura dentro do amplo campo de atividade necessita construir estruturas para mais variadas funções, apresentar formas particulares, diferenciadas de várias maneiras. Todas as estruturas são subordinadas, direto ou indiretamente, às dimensões humanas, sendo o ser humano a escala, pois ele é a medida de todas as coisas.
Isso aí é a maior verdade que a gente tem na engenharia. A gente constrói para pessoas utilizarem. Raramente você vai fazer, professor, mas eu fiz um tanque de peixe. E é um tanque lá, uma piscinão, que eu vou criar peixe para depois fazer o abate e vender. Tudo bem, mas esse tanque vai ser operado por pessoas. Então, queira ou não queira, você vai ter que ter as medidas humanas para ter um melhor manejo do tanque. Professor, eu fiz sei lá, um silo de grãos. Mas esse silo de grãos, apesar dele armazenar grãos, ele vai ser operado, ele vai funcionar por meio de trabalhadores. Os trabalhadores vão ter que ter ergonomia e todo o resto que possibilite o manuseio, tá? Então, tudo que você vai trabalhar diretamente ou indiretamente vão ter a escala humana. Diretamente é o quê? Uma cama. Uma cama tem diretamente o tamanho que uma pessoa precisa, porque a pessoa vai estar lá em cima da cama. Agora, você pensar numa estrada, uma estrada, cabe um monte de gente numa estrada. Não, cabem os carros e os carros levam as pessoas. Então, é indireto, não é diretamente a pessoa que vai sair correndo pela uma rodovia. Você até pode fazer isso no acostamento, mas é para fazer o uso de carros. Então, o carro leva a pessoa, é uma parte indireta. Fatores técnicos são decorrentes do material utilizado, da construção das estruturas, como técnica da construção empregada, estágios dos processos de cálculo estrutural e economia diante dos recursos disponíveis. Então, o fator técnico também é muito importante quando se trata de estruturas. Material empregado, o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com aço, com madeira, com concreto, que são os mais comuns, com vidro. Vou fazer um cálculo diferenciado para cada elemento, cada um vai ter uma normativa e a gente vai trabalhar em cima disso. Fator estético. Fator estético, eu acho muitas vezes mais relevante que os próprios fatores anteriores, porque você não vende uma casa pela resistência dela, né? Dificilmente você fala, essa casa aí, eu usei o aço melhor que tem o melhor aço do mercado, eu calculei tudo muito bem. Se a casa é feia, você não vai vender. Se a casa tá estranha, se ela apresenta algum tipo de patologia, não vai vender. Então, o fator estético, ela tem que ser resolvido com lógica e simplicidade, comunica ao observador sensação de equilíbrio e estabilidade que confortam. Então, você vê e você vê que uma casa é bonita, que ela está bem construída, que ela está legal, você fala, poxa, essa casa parece boa. Estou procurando uma casa para comprar, ela é uma possibilidade. Agora você vê uma casa mal construída, uma casa estranha, que o acabamento não está legal, você olha e mesmo que ela tenha uma estrutura muito bem feita, você vai descartar ela, tá? Materialização de formas geométricas puras, como a catenária, de uma ponte pêncil, desperta por si só a sensação estética. Então, quando você usa algumas formas geométricas, você não precisa nem estar buscando atingir uma estética, meu Deus, como ele é um artista, mas muitas delas já por si só fazem com que a estrutura pareça bonita, sabe? E aí a gente chega à classificação dos elementos estruturais, que são 3 classificações. O primeiro deles são os lineares. Quem que é linear? Gerados por uma superfície plana, na qual o baricentro percorre uma curva plana, ou reversa, cujo comprimento é consideravelmente maior que as dimensões da superfície. Isso aí não ficou claro. Você olha e fala, baricentro, curva plana. Vamos para os exemplos. Uma viga, um arco, uma mola, um pilar, um eixo de transmissão, uma escora, um tirante. Não tem desenho, não tem. Mas aqui você vai entender o que? São elementos de uma dimensão. Uma corda esticada. Ela tem uma dimensão muito grande, digamos, uma corda de 10 metros. Ela
tem 10 metros, mas as duas dimensões é um círculo pequenininho, né? Um pilar, ele tem 3 metros de altura, mas digamos que ele tenha 20 centímetros por 20 de base. Então, ele é pequeno em duas dimensões e grande em uma só, tá? Esse é um elemento linear, uma dimensão. Elemento superfície, o nome já diz. O elemento de duas dimensões. Caracteriza por duas dimensões. Por exemplo, uma viga parede, uma placa, uma casca, uma membrana. O exemplo típico é uma laje. Ela tem base e largura muito grande, mas ela tem uma altura pequena. Uma laje, digamos, uma laje 4 por 6, 4 metros por 6, mas ela vai ter uma altura de 10, 12 centímetros, né? É pouca coisa. E o elemento de volume tem três dimensões consideráveis. Se você pensar, esses elementos podem ser exemplificados como bloco de fundação, sapata, bloco de colamento, os populares blocos, tá? Formas estruturais. É importante a visão total das formas estruturais quanto à sua concepção. Lógico, a concepção lógica. Diante do emprego econômico dos materiais. Está vendo que estão falando direto de emprego econômico dos materiais? Isso aí é muito importante, gente. Não é de hoje, não é de hoje que nós temos necessidade de economia de materiais. Tudo que você usa mais, você está jogando fora praticamente. Praticamente não, basicamente. Então, a economia é sempre importante. Se você precisa de 10 unidades, é 10 unidades, não é 12. Vai fazer o que com as outras duas? Não vai servir. A origem e evolução das formas em função das culturas e do processo tecnológico. Você consegue também ver que todo tipo de construção, ela meio que obedece um padrão da sua região. Quem mora aqui na região vai ver que se for para Malé, você vai ver muita casa polonesa. Aí você vai ali para Bituruna, já o estilo é mais italiano. Você vai para, sei lá, Cruz Machado, dependendo do lugar, é mais alemão. Ali para o oeste, para Santa Catarina, ali, tem muitos lugares alemães. Então você vai ver que, por mais que os materiais sejam os mesmos, vamos usar madeira, vamos usar alvenaria, a forma das estruturas é diferente devido ao quê? A nossa diferença cultural, né? De gerações que chegaram antes que a gente. Você vê as construções aqui em União da Vitória. Hoje em dia a gente tem algumas construções que tem uma pegada mais árabe, mais libanesa, né? Por quê? Porque tem gente que migrou para cá e conseguiu de alguma coisa, de alguma maneira se estabelecer, ganhar uma graninha e hoje tem dinheiro para construir um prédio, construir um centro comercial e fala, poxa, eu quero colocar um pouco da minha cultura também. Professor, é estranho pegar alguma coisa tipo árabe no meio do União da Vitória? Não é. Se você pensar que minha família é de origem italiana. Quando eles vieram para cá, eles colocaram a arquitetura deles no local, que não tinha nada. Então, cada povo que vem agrega um pouco mais. A japonesa, todo mundo gosta muito, não só de comida japonesa, mas de cultura japonesa, é uma coisa meio cult. Você vai ver, a estrutura deles, a arquitetura deles é totalmente diferente, os processos construtivos. Então, isso vai agregando. E cada vez que você aprende algo sobre essa cultura, você também pode utilizar de alguma forma uma estrutura nova, otimizar uma que você já conhece, tá? E aí tem alguns exemplos que a galera utiliza as formas da natureza para criar. Aqui tem um aeroporto, formato de águia, de 1962, parece totalmente atual, mas é de 1962. De 1984, o Auditório Elis Regina, né? Eles pensaram em formato de concha aqui nessa parte do auditório, não é o prédio de trás, falando do auditório. Mas o que? Aqui de 1996, tem um projeto que parece bolhas, né? O que mais? 97, aqui ó, foi pensado em uma embarcação.
Bem interessante, né? O que mais? Teia de aranha. 2005 aqui, um prédio retorcido. O cara pensou em torso em movimento. É muito louco, né? Edifício de Chicago. Aqui, né? Desculpa aí. Em Chicago, aqui, o Califa lá, o Burj Khalifa, 2010. Ainda está crescendo essa torre. Outros projetos, pontos em arcos, sucessivos, parecendo navio. Tem agora no Rio de Janeiro, aquele lá, o Museu da, acho que é da Manhã, também, uma forma bem diferenciada. Tem o Museu do Olho em Curitiba, não tem só em Curitiba, o Museu do Olho tem, acho que um em Minas Gerais, um bem parecido. Tem outras coisas assim. Tá? Então, vamos para o exercício proposto aqui. Eu vou deixar lá no material de aula, vocês vão entregar resolvido. Fazer os 3 primeiros. Uma viga parede. É um elemento linear, sim ou não? Gente, viga parede. É uma viga, ok, mas é uma parede também. Então ela tem uma altura grande e uma base grande. Em contrapartida, a parede diz que tem uma espessura pequena. Então ela é linear? Não, ela é um elemento de área. Logo, isso aqui é falso. A mola é um elemento linear? Pensa na mola, ela é uma espiral, né? Tudo bem, ela é uma espiral. Porém, ela é uma barra. Se eu pegar a mola e esticar ela, pensando naquela mola espiral de carro, ela tem uma dimensão só muito maior que as outras duas. Então, realmente, ela é linear. Os blocos de fundação. Falou em bloco, a gente está pensando em volume. Opa, é de volume sim, tá? Então, tem esses exercícios aqui, só para falar se é verdadeiro ou falso. O 2, para identificar se é superfície ou é área ou volume. São esses aqui. E são os únicos exercícios, tá? Isso aí vai ficar direto lá no material. Ok?